Ao vivo, há quanto tempo eu não aparecia por aqui ao vivo? Que legal, muito bom estar aqui de volta, falar desse assunto tão bacana, autoconfiança. Vamos ver aí, esperar as pessoas entrarem. Laís, bem-vinda. Muito bom, muito bom. Vamos bater um pouquinho muito gostoso aqui sobre autoconfiança. Tô esperando aí a nossa convidada chegar, a Érica. Muito bom te ter por aqui. Olha lá, nossa convidada super chegou, pontualíssima. Faz tanto tempo que eu não entro aqui pra fazer uma live que agora eu preciso... Aí. Boa! E aí, Olá, minha querida, tudo bom? tudo bem você? Tudo jóia. Melhor agora aqui contigo para bater esse papo gostoso sobre esse tema que a gente gosta tanto. Autoconfiança, autoconhecimento, tudo de bom, né? É porque um tá interligado no outro, né? Um não vive sem o outro e vamos que vamos. Pois é, menina, nem me fala um negócio desse. São como se Preparada? fossem dois melhores amigos, né? Sem É, autoconhecimento fica difícil você ter autoconfiança. é verdade, né, Gi? Assim, tudo começa no teu autoconhecimento, né? Porque se você não se conhece, você não consegue ter confiança. Olha lá, Laís chegou. Bom dia. Seja bem-vinda, acho que é Laís, né? Laís, muito bem. E é isso, né, Gi? O que é a autoconfiança, né? Aquela coisa da gente acreditar na gente mesmo. Parece tão simples, né? É só acreditar em você mesmo. E aí? Pergunta como que a gente É, sabe, né? Que parece simples, mas não é tão simples assim. é simples, mas é fácil, né, Gi? É desafiador sobretudo porque, como você falou, né, fala sobre a gente se sentir capaz, né, de algo, né, então é a segurança que a gente tem nas nossas habilidades, nas nossas qualidades, e às vezes o fato da gente não colocar todo essa segurança nisso, toda essa confiança nisso, às vezes está entrelaçado com o nosso histórico de vida, com coisas que a gente ouviu desde lá da infância, ou de situações que aconteceram, e que às vezes nem era a intenção de quem teve o ato, a fala, ou algo que nos reverbera na mente adulta ainda hoje, né? Às vezes não era nem a intenção dessa pessoa de nos afetar de tal modo, mas por inocência ou pelas crenças, sistemas de crenças que aquela pessoa tinha, aquilo que ela acreditava para ela, isso acaba transpassando para nós. E além disso, ainda tem o outro fator, né? Às vezes não é bem o que aconteceu, mas é o significado, o simbolismo que a gente dá para aquilo que nos acontece, que é mais profundo ainda. Né? É verdade. Nesse tocante, eu tenho até o meu exemplo vivo com a questão do canto. Né? Então, quando eu tinha, se você que está aqui, né? Oi, Flávia, seja bem-vinda. Grazi também, seja bem-vinda. Então, se você me perguntasse para a Giselinha lá de 5, 6 anos o que eu queria ser quando crescesse, a resposta ia vir, eu quero ser cantora. Só que um dia me perguntaram isso, porque adultos perguntavam muito isso na nossa época, né? Me perguntaram isso na frente do meu pai. Meu pai deu uma sonora gargalhada, que eu consigo ouvir na minha mente até hoje, e acrescentou a seguinte frase: pobre não pode sonhar com essas coisas. Porque nós viemos de uma família, né? Eu vim de uma família muito simples. Meus pais eram retirantes do Nordeste e vieram e se fizeram em São Paulo, né? Hoje meu pai reside em Pernambuco de novo, minha mãe continua morando em São Paulo, né? São separados na atualidade. Mas, enfim, naquela época, na cabeça do meu pai, no conjunto de crenças dele, pobre não podia sonhar com essas coisas. Isso era uma coisa, assim, muito pouco imaginável, muito pouco possível, né? Só que a coisa vai além. A Giselinha não registrou assim como quem diz, tipo, poxa, isso não é pra você. Ela registrou, você não é capaz. Fica muito mais profundo, né? Exatamente. Bem-vinda, Nick. Naquela questão, né? Só na questão da música. Atinge na Gisela como um todo, em todas as áreas da sua vida. Sim, porque aí o que começa a se estabelecer?
se eu não sou capaz? Um medo excessivo do julgamento do outro. Exatamente. Eu gosto de falar, para mim são três princípios. Né? Primeiro é ter o autoconhecimento, que vai te dar autoconfiança. Segundo é você se livrar do julgamento. E quando eu falo do julgamento, o pior julgamento é o nosso mesmo. É o nosso crítico interno. E depois tem o crítico de fora, os outros. Mas começando pela gente, que o nosso crítico, eu acho que ele é o mais cruel. E aí depois, você se comparar. A gente sempre se compara com o outro. E aí a gente, na escola do autoconhecimento, que a gente vem nessa jornada, a gente entende que você não pode se comparar, né? O ideal é você se comparar com você de ontem. Porque aí você percebe o seu avanço. E ninguém é igual a ninguém. Eu até fiquei muito feliz com o seu depoimento quando você ressaltou justamente isso, né, em relação ao retorno para casa, né, ao treinamento do meu coração, e que eu tive a honra de te receber na edição número 2, né, então no seu depoimento, quando você fala isso, eu achei isso incrível, né, porque você sair com essa sacada é genial. E tudo começa na gente. Só que assim, nós não somos educados, preparados para se autoconhecer. A gente cresce numa caixinha, não sei você, mas eu cresci numa caixinha, e nas caixinhas em que a gente se encaixa. Né? Então, assim, é a caixinha de você nasceu, então você tem que estudar. Você vai para o ginásio, para o colégio, depois você vai para a faculdade. Depois você casa, depois você tem um filho, depois qual é o próximo filho, aí vai construir uma casa, uma carreira e as caixinhas ali. E é muito interessante como a gente, sem perceber, a gente vai no automático. Vai nesse legado, né, que a família ou que a sociedade colocou, que era o seu único modus operandi possível, né, pela visão daquela época. Né? E, na verdade, não existe certo e errado. Era o que as pessoas tinham naquele momento e a intenção sempre é positiva. Né? Porque, assim, como você falou do teu pai, jamais a ideia dele era te prejudicar. A intenção era, deixa eu proteger minha filha. Por quê? Sim. Porque se não quero que ela passe vergonha, vexame, que ela se frustre. Exatamente. Ela vai sofrer e tudo mais, então não deixa eu cortar o mal pela raiz. Deixa ela ficar aqui e ela acreditar. Acreditar não, e ela entender e saber que isso não é para ela, que nós somos pobres. E a gente cresce. Né? E aí, depois que eu comecei nessa jornada, né, do autoconhecimento, mais um para casa, você entende exatamente isso. Você fala, cara, se eu não me conhecer, para as coisas básicas, né? Para as coisas básicas. Porque a sociedade fala assim, olha, tem muito daquela crença, né, de antigamente, de que cedo madruga, como que é? Deus ajuda quem cedo madruga. Como que é? Deus ajuda quem cedo madruga? Isso, mais ou menos isso. Então, vai entender o quê? Que você tem que acordar cedo, que você tem que trabalhar muito para Deus te ajudar. Mas tem pessoas que não funcionam de manhã. Ela funciona um pouco mais tarde. E assim, essa é a sacada. Se você se conhecer e você entender assim, eu não funciono de manhã, eu funciono mais tarde. Tá tudo certo. Você se organiza isso, né? Eu tenho, por exemplo, uma sobrinha que ela não funciona depois das 6 da tarde. E eu acho incrível ela se conhecer. Porque ela fala assim, Kika, ela me chama de Kika, fala assim, Kika, você quer falar comigo, quer fazer alguma coisa? Vamos até umas 5, 6 horas da tarde. Passou das 6 horas da tarde, eu já não funciono, meu tipo técnico não está funcionando muito bem. Então, assim, ela não se conhece. É lógico, se tem uma necessidade, você vai se propor, sim. Mas se você se conhecer, você não precisa fazer, porque todo mundo faz. E é muito interessante porque as pessoas têm muito hábito de falar assim, mas todo mundo faz assim. E aí, agora eu falo assim, todo mundo não, porque eu não faço assim. Então, já que um não é assim, não é todo mundo. É aquele famoso nem todo tamanho único serve para qualquer pessoa, né? Exatamente, exatamente. Então, a questão é, acho que assim, esses 3 princípios é básico, né? Quando você se conhece, quando você para de se julgar, eu fiz errado, eu não fiz. Quando você tem uma atitude que não saiu o resultado que você queria, né? Vamos lá, putz, fiz isso, nossa, olha que coisa terrível que saiu, né? Não saiu como eu esperava, eu queria
um resultado e saiu outro. E aí? O que você faz com isso? É um aprendizado ou você fica lá se chicoteando, né? Nossa, eu devia ter feito A autocrítica, né? eu não fiz. Então, assim, é por isso que a gente fala que o maior crítico somos nós mesmos. E você se comparar, né? E aí, assim, eu acho que a minha sacada caiu muito assim, depois, além do autoconhecimento, foi assim, é o julgamento. Quando eu, né, Érica, falei assim, dane-se o que os outros vão pensar, eu segui muito mais, né? A gente fez a primeira live, né? A gente fez a primeira live. E eu lembro, foi muito interessante, que eu lembro que naquela primeira live, eu me preparei um dia inteirinho antes. E peguei muito, e escrevi, e reescrevi, e olhei o cenário, e montei. Porque assim, precisava ser perfeito, precisava ser o quadradinho, na caixinha que a sociedade fala, porque tudo tem que ser perfeito. Mas assim, quem disse que tem que ser perfeito? Eu tenho que ser eu mesma. É muito interessante. A autenticidade, né? A autenticidade. Se você não tem autoconfiança, fica difícil de você ter a autenticidade. E a Margot tá insistindo em querer participar aqui da live. Inclusive, deixa eu aproveitar essa pausa para dar boas-vindas para Regina, para o Roger, para a Valesca que entraram aqui. Obrigada pela visita de vocês. Boa. Sejam todos muito bem-vindos. E aquela história, né? Se você se julga, se você... Agora até perdi o fio da meada. Mas, eu estava falando dos... Deu 5 minutos antes, eu liguei aqui e falei, tá bom. Por quê? Porque você está confiante, você sabe que você vai falar, tá dentro de você. E eu acho que tem algumas coisas, para você ser autoconfiante, primeiro você tem que se conhecer. O autoconhecimento é a primeira coisa. Além daquilo, do que você vai falar? Então, se prepara para aquilo. Você não precisa ser perfeita, né? O kit perfeito não existe. Mas, assim, se prepara, vai dominar o assunto, vai ler, vai se preparar, vai ter o conhecimento, vai estudar, vai se preparar, vai ter atitude para aquilo. Mas não precisa ser perfeito. E eu gosto muito da frase da Luísa Trajano, que é da Magazine Luiza, que ela fala assim, não tenho compromisso com a perfeição. E eu achei essa frase divina. Eu falei, eu preciso encarar isso. Por quê? Porque a Érica sempre foi do perfeccionismo. Então, naquela live, precisava estar tudo perfeito. Eu não poderia falar nada errado, falar um português errado, escrever errado. Meu Deus, o que o outro vai falar? Cara, pois é. Ele vai falar para o dele, não é meu. Né? O que vale Exatamente. é o que a gente tem. E quando a gente Com certeza. É libertador. Com certeza. E eu acrescentaria ainda a frase da Luísa Trajano, que eu gostei muito dela, né? Dessa frase. Isso aqui no meu celular. Oi? Eu não sei se é a sua internet ou a minha. Foi alguma coisa que entrou aqui no meu celular, mas enfim. Tá me ouvindo bem, né? Perfeito. Bora lá. Então tá bom. Então eu tava falando da frase da Luísa Trajano, né? Que ela fala, eu não tenho compromisso com a perfeição. Eu adorei quando você trouxe essa frase a primeira vez, ou quando a gente ouviu juntos. Eu não sei se foi você que trouxe lá no grupo de matemática que a gente participa, mas eu acrescentaria, né? Eu não tenho compromisso com a perfeição, que também foi um dos meus maiores sabotadores, né? Ainda eu luto contra ele até hoje. Só que antes ele realmente era mais sufocante, né? Me trazia ele não me permitia que eu fosse autossuficiente. Por quê? Porque você tá sempre preocupado com o que o outro vai falar, né? E o outro, como você acabou de dizer, é um problema do outro. Entendeu? Agora, então eu acrescentaria a frase dela, eu não tenho compromisso com a perfeição. Né? Até porque a gente sabe que a perfeição não é deste mundo. Mas aí sim eu tenho um compromisso com a excelência. E quando a gente fala de excelência, aí o caminho é completamente outro. Porque o caminho de excelência, ele permite que o erro faça parte como um dos componentes dessa jornada para que você encontre a excelência. Você não chega à maestria através de perfeição. Porque perfeição presume que você já sabe tudo, que você já conhece tudo, que você não vai errar em nada, né? Agora, a excelência não, é um caminho de aprimoramento. E para você se aprimorar, é natural que você erre. Se a gente não tivesse
a persistência, né, dentro dessa jornada de excelência do Thomas Edison, por exemplo, a gente não teria a lâmpada hoje, né? É uma história que eu sempre gosto de contar nesse sentido, porque quando estava lá pelas 700, sei lá como é que fala isso em número decimal, mas quando ele tentou pelas 700 vezes a porra da energia... então, mas quando ele estava nas 700, o assistente dele virou para ele e falou assim, então, né? Ui, caiu meu fone aqui. Trazendo para dias atuais, né? Trazendo para a linguagem popular dos dias atuais, ele falou, então, chefe, acho que já deu, não, né? A gente já não... Né? 700 vezes, acho que já deu para perceber que não vai rolar, né? E ele falou assim, não. A gente conheceu 700 formas de como não fazer. E aí lá pela 1000 e não sei quantas, como você colocou, aí sim surgiu a lâmpada, né? Surgiu a iluminação através da lâmpada que nos é favorável até hoje. Talvez se ele tivesse desistido, ela ia surgir de qualquer forma através de outro cientista, de outro pensador, de outro gênio aí daquela época ou de uma época próxima. Mas não teria sido Thomas Edison. Então, assim, a característica dele de persistência, de poder perceber que o erro pode fazer parte de um processo de excelência, fez toda a diferença, não só para ele, que virou o criador dessa invenção, como para todos nós que usufruímos dela até hoje, né? Então, ou seja, a gente não sabe, muitas vezes, o que está predestinado para nós, mas a gente só vai saber se a gente persistir, se a gente insistir, se a gente se permitir se colocar em estado de presença, né? E eu só consigo estar em estado de presença se eu tiver autoconhecimento, que aí vai permitir que eu tenha essa autenticidade, vai permitir que eu tenha essa autossuficiência de me perceber capaz, de não me importar tanto com o julgamento do outro, né? De perceber a influência da minha autoimagem. Quando eu digo autoimagem, não é se eu tô com a unha feita, se eu tô de batom, de lápis no olho, é da presença, do posicionamento, do protagonismo que eu posso ter sendo eu mesmo, né? Então, assim, essa questão de autoestima, de autocuidado, que é um dos elementos que a gente pode usar para também aumentar a nossa autoconfiança, ele funciona como um espelho interno. Então, não importa se eu estou descabelada e de pijama, né? Eu posso ainda assim estar dando uma mensagem positiva, enfim, tá me posicionando de uma maneira que, a pessoa fala, peraí, respeito, não importa se ela tá descabelada, entendeu? Mas, lógico que a nossa autoimagem, ela conta, sobretudo para quem é empreendedor, sobretudo para quem tá aí no mercado. É natural que se eu sou magra, elegante, se eu me posiciono bem, se eu falo bem, eu vou magnetizar esse contato. Né? Ou se a gente coloca lá uma pessoa magra, esbelta, elegante, que se fala bem, e põe essas mesmas características numa pessoa do lado, só que a pessoa é mais gordinha, existem estudos que comprovam que a pessoa prefere comprar da mais magrinha do que da mais gordinha. E não quer dizer que a mais gordinha seja menos capaz que a magrinha, né? Mas enfim, isso tudo para mostrar o quanto a nossa autoimagem influencia nesse processo de como a gente se posiciona no mundo. E quanto mais a gente treinar esse posicionamento, mais autoconfiante a gente fica, mais seguro de si a gente fica, como você colocou aí, né? Na primeira vez que a gente fez uma live junto, que eu te desafiei lá atrás, né? 2 anos atrás, falei, vamos lá, Érica, vamos fazer esse, toda preocupada, mas vamos. E foi lá, estudou um dia inteiro, como você colocou aqui. Mas hoje a gente chega aqui, abre a câmera e fala, por quê? Porque a gente está falando de algo que nos permeia, algo que a gente viveu, algo que a gente tem recursos, algo que a gente lida nos nossos atendimentos, de um modo geral, independente de ser coaching, de ser mentoria, de ser, no meu caso, a psicanálise, né, ou dos treinamentos que a gente dá, eu com Retorno para Casa, você com Start, que está aí esse projeto lindo que você faz junto com o César e com a Lu, né, com a Lucana. Então, assim, nos nossos treinamentos a gente trabalha muito essa questão, né, da pessoa, primeiro, se conhecer, consequentemente, ela ter a segurança de ser quem ela é, ou seja, ela acaba estando conectada com a essência dela, e isso permite um posicionamento melhor, permite que ela use esse espelho interno para combater, de repente, uma timidez excessiva, para combater esse excesso de crítica, seja dela mesma ou dos outros, como a gente trouxe até aqui, né? E com isso ela vai se sentindo na condição de poder aumentar esse poder pessoal que ela tem, que é a própria confiança em si mesma, nas suas habilidades, na sua capacidade, nas suas qualidades, né? Porque defeito, desculpa, gente. Desculpa ser eu te iludir, desiludir, mas todos nós temos. Então, não tem por onde. Olha só, eu fico pensando assim, imagina se todos fossem perfeitos.
Cara, não se consegue. Porque a gente não A gente já tá aqui tocando harpa, né? onde melhorar, né? Então, assim, eu acho muito legal isso. E quando a gente fala da autoestima, é um processo. Lógico que a gente não começa assim, ai, você vai, hoje eu vou ter uma autoestima, eu vou ter uma autoconfiança e acabou. Você vai construindo. Mas o que é importante a gente entender, né, Gi, é que são esses passos de não julgamento, da não comparação com o outro, com si mesmo. E aí você pensar, olha, eu preciso caminhar. Tá bom, se hoje eu não sei 100% do assunto, eu posso começar. Eu vou falando, eu vou estudando, eu vou falando, eu vou estudando, eu vou priorizando. Um empilhamento, né? Você vai aprimorando e você chega lá em cima, né? Então é um caminhar, é um processo. Não é assim, aí eu já nasci sabendo, ninguém nasceu sabendo. Eu acho que é essa a questão. Eu pensava assim, né? Quando a gente vai fazendo palestras aqui em São Paulo, eu lembro quando a gente foi lá com o OSB, que a gente falava, ai, vamos palestrar, vamos fazer treinamento, e eu falava, não. Vocês vão lá pro palco e eu fico nos bastidores, porque eu gosto de organizar. Porque na minha cabeça, para vocês subir num palco, para falar de alguma coisa, você tinha que ser você tinha que ser perfeito. Expert no assunto, né? E aí você esquece que no autoconhecimento você é expert da sua própria vida. Exatamente. Então, assim, conforme você vai falando, você vai adquirindo mais know-how, a coisa vai se acentuando e você vai acalmando o coração, tendo a autoconfiança muito melhor. Mas, para mim, era bem aquilo que seu pai falou, né? Cantora é coisa de rico. Então, na minha cabeça, não se estava fazendo palestra, não treinamento, era fora da minha realidade. Imagina, nunca eu ia fazer isso. E aí você fala, não, é tão simples, né? É assim, é um caminhar, você vai construir, mas é possível, né? E isso é através da autoconfiança. E a gente sabe que esses treinamentos, que nem um retorno para casa, é que faz a diferença na vida da gente, né, Gi? Assim, a gente para ali, naquele momento dos treinamentos, para se olhar para dentro, para olhar para si mesmo e falar onde está a questão. Que eu gosto de mim, quem sou eu, né? Eu acho que a pergunta mais desafiadora da gente responder é quem é a Érica? Quem é a Gisela? E sendo a gente que trabalha muito essa coisa de coaching, de carreira, de mentoria, né? Muitas vezes a gente pega pessoas que estão num processo de recolocação profissional e muitas delas, né, quando não dotadas de autoconfiança elevada, acabam não passando no processo de entrevista porque não conseguem responder essa simples pergunta que você acabou de colocar. Quem é você? Né? Porque normalmente a entrevista começa por aí, né? E a pessoa fica nervosa, né? Porque ela vai ser avaliada, porque ela vai ser julgada, só que ela esquece de quem melhor do que você para falar de você mesmo. Né? Então, um processo de entrevista, por exemplo, é sobre você, não é sobre a empresa, não é sobre a vaga. A empresa quer saber quem é você na fila do pão. Né? E se você não souber, minimamente, em 2 frases dizer quem é você, danou-se. Mas sabe o que me leva a isso, Gi, quando você fala, e eu lembrando do meu passado, é assim, é o julgamento, o que o outro vai falar. Então, assim, eu preciso falar para ser certinho dentro da visão, dentro do conhecimento. Para eu me encaixar no quadradinho que o outro quer me colocar. Exatamente. Então, assim, você quer falar para agradar o outro. E você não precisa disso. Você precisa ser você. Você precisa falar de você. Qual é a essência? Quando a gente fala da nossa essência, a gente como essência, é tão natural, né? É tão simples. E aí, porque aí quando você... Exato. E falei por quê? Porque você se despreocupa de ter que pensar no que você vai dizer. Você só vai, ou seja, você entra em estado de flow. Porque quando a gente precisa pensar no que vai dizer, você já tem que parar e estruturar algo e engessa. Agora, quando você está na tua autenticidade, você, né, é a mesma coisa. Você tá num, sei lá, num grupo de amigos. Normalmente, né, o que se espera é que você possa ser você mesmo dentro desse grupo de amigos. Então você é você naturalmente, dá gargalhada alta, né, fala com o seu jeito de falar. Agora, se você tá num ambiente mais sério, você já fala, ai não, peraí, eu não posso rir alto, eu não posso isso, eu não posso aquilo.
A depender de onde você está, né? Ou do que disseram para você, ou do que você acredita, né? Que tem que ser a sua norma de conduta. Então, ou seja, você já perde um pouco da tua autenticidade ali, justamente porque você teve que modular a tua essência para aquele momento. Uma coisa é você fazer isso de modo consciente, ou seja, tá, eu sei que no meu grupo de amigos isso é legal, no ambiente corporativo eu tenho que segurar um pouco mais, ou sei lá, se eu tô no meu centro religioso eu não vou sair dando gargalhada que uma louca, né? Mas depende do papel, né? Depende do papel. exatamente. Agora, quando são lugares, locais onde você tem essa permissão para ser você mesmo e você se poda, aí é que tá o problema, né? Porque aí você não está confiando de que tá tudo bem ser você, né? Uma coisa é você saber, como você falou, o papel que eu tô ocupando em determinado lugar. Outra coisa é eu não me permitir ser eu mesma. E às vezes a gente faz isso muito, né? Então, até que a gente tenha total convicção de quem sou eu, de se apropriar de si mesmo e poder falar assim, tá bom, eu sou assim e gosto, se o outro não gostar, o problema é do outro. Óbvio, né? Tendo bom senso, né? Dentro dos papéis que a gente ocupa nos diversos locais, situações e eventos sociais. Mas é justamente essa autenticidade que vira o nosso carimbo, né? A nossa marca pessoal. Então, por exemplo, tem muita gente que fala do meu sorriso, né? E quando eu dou gargalhada alto. Eu sou essa pessoa, né? Então, assim, se eu tô num evento social mais sério, às vezes eu me preocupo em não ativar os altos decibéis, mas isso não vai impedir o meu sorriso de continuar aparecendo, entende? Então, a minha marca continua presente, né? Você só modula o grau, né? A forma, né? E isso vale para comunicação também, né? A gente pode falar tudo para todo mundo. O que vai mudar é a forma como eu aplico essa comunicação, né? Né? O tom da voz, a forma, os gestos, porque o corpo fala, e às vezes fala mais do que, né? Tanto que às vezes a pessoa nem fala nada, faz só um carão, e a gente já fala, tá, você não gostou, e aí? Debuxa, fala, né? Então, assim, o corpo fala, tem essas expressões, né? Contando muito ali. Então, quando a gente tá apropriado de si, a gente vai modulando, né, e vai sabendo como se posicionar nas diversas situações, nos diversos locais, sem perder a nossa veia de autenticidade. Por quê? Porque a gente está confiante em si mesmo, confiante na nossa representação no mundo, confiante em quem a gente tem a possibilidade de ser, né, em quem a gente, às vezes, muitas vezes, batalhou para ser, né, porque, como você falou, antigamente moldavam a gente para caber em caixinhas, né? Então, né, se você é mulher, você vai casar, vai ser uma boa mãe, vai ser, né? Então, o modelo de sucesso era diferente do que é hoje em dia, né? E hoje o modelo de sucesso é muito subjetivo. O sucesso para mim pode não ser o mesmo que para você, que pode não ser o mesmo para a Cristiane e para o Fernando que está aqui assistindo a gente. E tudo bem. E tudo bem. Por quê? Porque hoje a gente tem acesso a mais informações, a gente tem acesso a outras coisas que permitem que a gente fale, poxa, tá, isso faz parte de mim e tudo bem se eu usar esse recurso a meu favor. Para me alavancar e para alcançar o que eu quero, né? Eu trabalhei com um rapaz que o sonho dele era ser presidente da República. E eu não vai me surpreender se daqui a alguns anos ele se candidatar, sobretudo com a situação política do país. Então, ou seja, e que bom que tem gente que acredita que pode fazer coisas diferentes, né? O contrário é verdadeiro, né? Porque quando você se autoconhece, você tem confiança, é aquela coisa, isso eu quero fazer e isso eu não quero fazer. Perfeito, perfeito. Porque tem coisas que às vezes... Pode falar. É porque é interessante, né? Porque assim, a gente sempre pensa no que assim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E também tem a questão de que, não, isso eu não quero fazer, isso eu me permito não fazer. Isso não é pra mim, eu não gosto, eu não quero, e tá tudo bem. Mas você fez até ontem. Tá, fiz até ontem, mas agora eu entendi que não tenho motivações para continuar fazendo isso, e tudo bem. E que bom que a gente pode mudar, né? É a pessoa se permitir a mudança, né? Se permitir a transformação, né? Naquilo que nos aproxima daquilo que a gente quer fazer, ser, enfim. Porque graças a Deus a gente vai mudando, né?
que hoje faz sentido, amanhã talvez não faça mais. Os nossos valores podem. A essência não, mas os valores. Antes, para mim, era muito importante, de repente, sair para balada quando eu tinha menos 18, 19. Hoje não faz sentido. Tá certo? Mas Isso não quer dizer que você não aprecia estar numa roda de amigos conversando, entende? Que era o que a gente fazia quando saía pra balada aos 18, 19, né, 20 adentro, né? Só que as coisas mudam, os formatos mudam, né? A gente muda e tá tudo bem. Tá tudo bem mudar, né? O que a gente não pode é enrijecer, né? É se tornar tão herméticos que só o nosso padrão, só o nosso jeito de ser, só as nossas ideias é que tem valor, porque aí a gente deixa de ser autoconfiante, a gente passa para uma outra vertente muito limiar, que é a arrogância, né? Então, assim, eu costumo dizer para as pessoas, né? Eu brincava muito com essa coisa do, eu nasci para brilhar, eu nasci para brilhar, né? E como eu comecei falando, né? Tipo, eu queria ser cantora quando eu crescesse. E aí eu vi aquela gargalhada e aquilo virou uma trava pra mim, que é até hoje. Hoje eu faço aula de canto e ainda é uma trava quando eu tenho que fazer minhas apresentações aqui. Mas eu já trabalhei muito isso, sobretudo quando eu fui convidada por 2 bandas pra fazer parte, né? Então eu realizei meu sonho de criança. Eu fui cantora. Durante 2 anos e meio eu fui cantora e durante parte desse período de 2 bandas. Então, ou seja, quando as 2 bandas me convidaram, eu falei, opa, estão acreditando mais em mim do que eu em mim mesma, então tem alguma coisa errada. E fui olhar pra mim. E aí eu pude assumir que sim, eu tenho um talento. Sim, eu canto muito bem. Só que aí vem a escolha, como você falou. Só que não, eu não vou ganhar na minha vida através do canto. E tá tudo bem. Mas isso pode ser um hobby muito maravilhoso e que me ajuda a desopilar e faz parte da minha vida também. Porque é um recurso, é um talento e tá tudo bem eu botar isso pra fora, né? Então, assim, eu sempre brinquei com essa coisa de eu nasci pra brilhar, eu nasci pra brilhar. E hoje eu continuo colocando isso, só que às vezes as pessoas me interpretam mal, né? Como se eu estivesse sendo arrogante, que quer ser, quer fazer acontecer. Só que eu falo, não, gente, me entenda. Não é porque eu quero ser melhor que ninguém ou brilhar mais que ninguém, não é isso. É porque eu acredito verdadeiramente que quando a gente brilha, a gente ilumina a vida de alguém. Né? Então. Virou agora, Gi, quando você fala assim, tem a questão da autoestima também, né? Eu lembro que claro. outro dia eu te mandei alguma coisa e eu falei, não, porque você é boa mesmo, Gi, né? Você falou, eu sou boa mesmo, né? Eu sou! E eu comecei a dar risada porque eu falei, cara, a gente não é educada a falar isso. Né? A gente é educada a falar. E soa até arrogante quando a gente fala, mas eu só tô vivendo a minha verdade. Eu reconheci que nisso que estão me elogiando eu sou boa. Então você pode ver, quem me segue nas redes sociais vai ver que alguns comentários, quando alguém faz um elogio, às vezes eu respondo, eu sou! Por quê? Porque isso é um dos mecanismos de você celebrar o fato de que você reconheceu aquela qualidade em ti. E tá tudo bem você ter qualidades. Tá tudo bem, tá certo. Você deve celebrar. Né? Você deve celebrar aquilo, né? Que reconhecer, né, as suas qualidades, reconhecer os seus valores, reconhecer os seus dons, os seus talentos, né? Comemorar esses pequenos triunfos quando alguém reconhece em você algo que você também enxerga. Porque isso faz você se conectar com o merecimento. Por que a gente não lida bem com o elogio? O Freud mesmo dizia que a gente, como é que é a frase dele? Ele fala que a gente... eu não lembro qual é a frase completa, mas ele fala que a gente é indefeso perante um elogio. Por quê? Porque, como você falou, a gente não foi acostumado a ouvir isso desde pequeno. A gente foi acostumado a ser cobrado desde pequeno muitas vezes, né? Sobretudo aqui no Ocidente, né? O americano, ele é um pouco diferente nesse sentido, né? Eles reconhecem um pouco mais, celebram um pouco mais. Mas a gente aqui no Brasil, a gente foi mais acostumado a ser cobrado do que a celebrar aquilo que a gente tem de bom, né? E sábios são os pais que vêm estimulando isso nesses novos formatos de geração dos seres humanos que a gente vai ter aí para os anos futuros, vindouros, né? Porque sim, a gente tem que reconhecer aquilo que a gente tem de bom e celebrar isso. Olha só, né, Gi? Você estava falando que a gente brilha e ilumina as pessoas, né? Olha que interessante. A Rita ali falou assim, nossa, eu precisava entrar aqui nesse momento. Que legal, muito legal. A gente está feliz de poder contribuir, né? Porque às vezes é Com certeza. Uma simples palavra, uma simples frase que muda a vida da pessoa, né? Com certeza. O Bruno Giuliani, um dos nossos mentores, né? Ele fala que às vezes a gente não sabe, mas pode estar um passo da palestra, do evento,
treinamento que pode mudar a nossa vida. E é como você falou, às vezes é uma frase, quando a gente está conectado, que nem ela falou, né, a Ritinha falou aqui, eu precisava estar aqui nesse momento. Então, que bom que você ouviu esse chamado, que bom que você se permitiu entrar aqui, porque você podia ter ignorado lá a caixinha do ao vivo lá, né? A Rita é uma paciente muito querida que eu tenho aí há anos já. E acompanhei aí muito do florescer dela em diversos setores da vida dela e é sobre isso, né? É a gente se permitir estar em estado de presença e quando a gente se permite, quando a gente está de presença autêntica, quando a gente está no agora, o que tiver que entrar, entra, né? Rumi tem uma frase que eu gosto muito que diz que é pela ferida que a luz entra, né? Então, às vezes a gente tá lá, ferido, machucado, e vem uma luz. Às vezes essa luz vem numa letra de uma música, às vezes vem numa frase no livro que a gente tá lendo, às vezes vem numa live como essa que a gente tá fazendo agora, aqui despretensiosamente, só para levar conteúdo e conhecimento para as pessoas, reflexão, acho que mais propriamente dito, né? E pode vir num treinamento, numa palestra, num filme. Eu já tive insights absurdos sobre a minha vida vendo um filme. Eu falei, uou, virou a chave aqui. E a gente tá atenta, né? Assim. Eu acredito verdadeiramente que o universo fala com a gente, né? O tempo todo. Às vezes a gente é que não tá conectada. E às vezes a gente tem mania, não sei você, eu tenho um lado sensitivo muito forte, né? Mas às vezes eu falo, não, isso é coisa da minha cabeça. Só pode ser, né? E aí quando eu não ouço essa voz da minha cabeça, eu falo, tá vendo? Era a minha intuição, eu devia ter ouvido, né? E às vezes a gente se... Às vezes a gente se prega essas peças, né? Mas eu queria até colocar aqui, né, para quem tá nos acompanhando até agora, e para quem vai ver isso depois também, que existem, né, a pessoa às vezes está ouvindo a gente falando, tá, mas tudo bem, vocês são duas pessoas do ramo do desenvolvimento humano que estão acostumadas a lidar com isso, já superaram as inseguranças de vocês e tudo mais. A Lu Calista, querida, né, falou que ela também aqui, ó, ela também estava precisando ouvir isso aí, então ficamos felizes em poder servir. Então, assim... olhar pra gente e falar assim, tipo, mas vocês trabalham com isso, é natural que vocês saibam, é natural que vocês tenham tido facilidade pra superar e tal. Primeiro que não foi fácil assim não, tá? Já conto, porque autoconhecimento é um negocinho doloroso. Não é gostosinho, não é gostosinho. É pra vida, porque nunca tava. Porque a gente tá sempre mudando, a gente tá crescendo, a gente tá evoluindo e a gente tem que ir se conhecendo, se permitir. A Érica que foi deitar ontem não é a mesma que está conversando aqui comigo hoje, porque até a gente entrar nessa conversa ao meio-dia, muitas coisas já tinham te atravessado. Lu, é seu aniversário, que honra poder ter a sua participação aqui, seu tempo nesse momento, ouvindo a gente aqui num dia tão importante. Obrigada por compartilhar seus minutos aí com a gente nesse dia tão especial. Parabéns, um beijo para você, saudades, né? Então, muitas felicidades para ti, uma vida muito próspera e abundante em todos os setores da sua vida. Bom, então o que acontece? Primeiro que não foi gostosinho, não foi fácil, mas a diferença entre eu e a Érica, de você que está nos ouvindo, em relação a essa jornada do autoconhecimento e, sobretudo, de quanto isso influenciou na nossa autoconfiança, a única diferença entre nós e vocês, para quem não sente que tem uma autoconfiança muito elevada, é que nós passamos por isso antes. Só isso. Só isso. Porque é doloroso para todo mundo, é difícil para todo mundo, né? Então, se tem algumas coisas que nós aqui podemos recomendar para vocês, né? Eu penso em algumas aqui e a Érica vai me ajudando e me complementando. O que você pode fazer para aumentar a sua autoconfiança tem inúmeras coisas, né? Inúmeras, né? Então, eu cito aqui algumas. Por exemplo, terapia. Terapia ajuda. Por quê? Porque independente... Todo mundo pensa que assim, terapia, eu não tô louca... Ainda tem esse estigma, gente. Acredite se quiser, mas ainda tem esse estigma. Tá. Não é questão de louco, tá bom. Mas eu não tô com nenhuma demanda que me faça ter terapia. Desculpa, gente. Eu faço terapia há 8 anos, eu não abro mão do meu terapeuta, porque, como eu falei pra Érica, a Érica que dormiu ontem, não é a mesma que tá conversando aqui comigo hoje. Logo, a Gisela também não. Estamos em mudança constante, como a Érica colocou pra gente, né? A gente é uma evolução contínua. Então, quando eu faço terapia, eu conto coisas sobre mim, eu me ouço, eu me reorganizo e eu me ajudo a me entender quem sou eu dentro das mudanças que eu estou promovendo dentro de mim mesma. Então, é uma excelente ferramenta de autoconhecimento.
E muitas vezes é o único momento que você se permite ser você mesmo com você mesmo. Você parar para refletir sobre você. É o teu momento seu para auto se conhecer. Exato. E aí, com isso, você vai percebendo às vezes dificuldades que você nem percebia que tinha e isso vai ajudando você a superá-las, né? Outra coisa muito... as crenças, né? Os pensamentos, a intenção positiva, né? Sempre ver as coisas pelo lado mentalidade. bom. Exatamente. E sempre que de algo sair fora do resultado esperado, é levar aquilo como experiência. Eu gosto muito daquela frase, tem uma frase que o José Roberto falou quando eu fiz o curso dele, que ele fala assim: qual foi a verdadeira intenção com essa ação? Porque às vezes você faz uma determinada ação querendo atingir um resultado. E sai do teu contexto e não é aquilo. E você fala, caramba! Aí você fica assim, nossa, por exemplo, briguei com a minha filha e não era isso que eu queria e acabou saindo uma discussão fora da proporção. E aí você fica, ai, eu não deveria. Não, calma, assenta o coração, respira. Faz a pergunta, qual foi a verdadeira intenção que eu tive ao fazer aquilo? E isso acalma o meu coração. Porque você vai ver que, de verdade, a tua intenção era a melhor. O resultado não saiu. Ok. E o que eu faço com isso? Tá, da próxima vez eu posso caminhar desse sentido, fazer dessa maneira. Simples assim. E aí você toma como um aprendizado. Eu acho que é a segunda dica. Isso entra muito também, às vezes, nessa questão da resiliência, né? Você reconhece o erro, aprende e avança. E tá tudo bem, o erro te faz avançar, né? Então, trabalha essa resiliência, né? Que é esse famoso levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Então, caiu, tá bom. Então, se eu cair, que eu levante 1000 vezes, mas cada vez que eu levantar, eu levante melhor. Né? Me levante me sentindo mais preparado, me sentindo mais seguro, mais autoconfiante de que sim, eu sou capaz. Não foi dessa vez, mas eu sou capaz, né? E a coisa vai, né? Outra coisa importante... Pode falar? Outra coisa que eu acho bem interessante quando a gente fala isso são os processos de coach de mentoria, né? Porque muitas vezes você sozinho você não consegue ter a percepção. E aí, quando você tem um outro profissional que aplica ferramentas com você, e não é que, por exemplo, no coach você não vai ensinar o caminho para a pessoa, mas você vai dar subsídios, ferramentas que vai fazer com que ela pare e olhe e fale, caramba, olha aqui minhas habilidades, olha aqui como eu sou bom, olha no que eu tenho que melhorar. E isso faz com que você siga. Sim. Não sei se caiu, se fui. Voltou? Eu também não sei, mas voltou. Deu uma travadinha aqui em você para mim, mas voltou. Exatamente. Então eu vejo esse capítulo como... Eu resumiria o que você falou em adquira autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento pode ser na forma, né, é o que eu falo, né? Uma das principais formas de autoconhecimento é a autorreflexão. O áudio dela está baixo. O dela é da Érica ou o meu? Lu, informa aí pra gente poder tentar melhorar aqui para vocês. Então, assim, adquirir autoconhecimento. Às vezes pode ser um livro, às vezes pode ser consumir um podcast, às vezes vai ser ir numa palestra, às vezes vai ir num treinamento como tá o meu e como é o meu ou o seu, né? Que são treinamentos voltados para inteligência emocional. O da Érica, falou que o seu áudio está baixo, Érica. Não sei ver se tem um volume aí. Às vezes não sei se você está sem fone, de repente colocando fone pode ajudar também. Mas, enfim, então o capítulo Adquira Autoconhecimento ajuda a gente a ter autoconfiança. Como a gente falou, ele é um subproduto do autoconhecimento, né? A autoconfiança é um subproduto do autoconhecimento. Então, da forma que você puder adquirir autoconhecimento, né? Porque, assim, o autoconhecimento você pode adquirir sozinho também, através da sua autorreflexão. Eu recomendo a todo mundo. Só que, às vezes, a gente consegue fazer isso até a página 2, né? Porque essa autorreflexão, às vezes, vem de um ato de uma meditação, por exemplo, que você está
se conectando consigo mesmo, que também é algo muito bacana de se fazer, né? Mas às vezes a gente vai até a página 2, ou seja, a partir daqui eu tô vendo que não tá fluindo. Aí é o momento de você pensar em contratar um profissional para te ajudar, seja ele um terapeuta, um coach, um treinador, né, como a gente, e poder ter alguém que já passou por isso, ou que tem as ferramentas certas, ou os dois, né, como é o meu caso da Érica, para poder te ajudar a perseguir, né, percorrer essa jornada nesse caminho evolutivo para a conquista dessa autoconfiança, dessa autoestima, desse autoconhecimento. Né? Então, não é que você não vai chegar, mas como profissional, às vezes, do seu lado, você só vai chegar mais rápido. Só isso. Exatamente. Né? Então, outra coisa que a gente falou aqui já também é essa questão do evitar comparação. Então, isso ajuda você a aumentar a sua autoconfiança, a sua segurança em si mesmo. Então, a única, né, como a Érica bem lembrou aqui, a única comparação justa é de você com você mesmo. Né? Então, você olhar na sua linha do tempo e se comparar com algum frame da sua própria vida, né? Algum pedaço da sua vida onde você fala, poxa, aqui eu tinha essa coragem, por que agora eu não tô tendo mais? Aqui eu tinha essa condição, por que eu não... Onde eu me perdi? Né? Por quê? Porque aí você tá sendo justo, porque é a sua história, é o seu caminhar, é a sua trilha. Né? Aqui, ó, a Fernanda dizendo, assunto super interessante, mas tem reunião agora. Que pena, Fernanda, mas vai estar gravado aqui. Eu vou deixar no Instagram, depois você vai poder ver o resto na íntegra. Saudade de você. Um beijo. Então, o que acontece? Até perdi aqui, eu fiquei tão emocionada aqui com o elogio que eu me perdi no caminho. Comparação de você com você mesmo. Porque quando você compara com o outro, é injusto. Porque aquele outro teve outra história, às vezes morou em outro lugar, foi criado por outra família, teve outro contexto de vida diferente do seu, passou por experiências diferentes das suas. E por mais que você entenda de que lugar ele está falando, a dor é diferente. Por quê? Porque são movimentos, são vivências diferentes. Agora, quando você olha para a tua linha do tempo e fala, não, aqui eu fui assim, aqui eu fui assado, e agora eu estou sendo diferente, e essas ferramentas, esses recursos, essas atitudes, essas qualidades, essas habilidades que eu tinha, me seriam favoráveis agora? É teu. Vai lá na tua maleta de ferramenta e captura aquilo. Só que às vezes, até para ir, né, do teu arsenal. Só que às vezes a gente tá com dificuldade de ir lá sozinho, de abrir essa maleta, de encontrar a ferramenta ou até de usar ela, porque faz tanto tempo que a gente não usa que a gente não sabe mais como pôr ela para jogo. E aí entra a ajuda de um profissional como a gente para te ajudar a falar, opa, vamos resgatar isso aí e vamos juntos, né? Juntos a gente vai mais longe, né? Então, essa questão do autoconhecimento, da resiliência, da evitar comparação, de processos terapêuticos, do autocuidado, né, cuidando da imagem. Entrou aqui o Luigi, né, que é cabeleireiro, então ele sabe cuidar bem da autoestima da mulherada, né, então fazendo com que a gente... Quantas vezes, às vezes a gente não usa recursos externos para alcançar o interno? E isso às vezes vai desde arrumar o guarda-roupa, sei lá, né, organizar coisas na casa, arrumar o guarda-roupa para que o ato de organizar fora a gente comece a organizar dentro, como vai também da gente cuidar da nossa autoimagem, da nossa autoestima, para que a gente se sinta mais segura, mais autoconfiante. Quantas vezes, quando eu estava no corporativo, porque eu já cansei de falar, para quem me segue sabe, que eu trabalhei 20 anos da minha vida no mundo corporativo, passei por empresas maravilhosas, tinha altos salários, cargos e tal, só que eu não era feliz com aquilo. E não eram as empresas que eram ruins, eu é que não estava no lugar certo, entende? Só que quantas vezes, por eu não estar feliz em estar habitando aquele lugar, eu não cheguei lá de cara lavada e fui no banheiro para fazer uma make, né? Para poder olhar no espelho e me sentir mais... Falar, não, bota esse batom vermelho e vamos lá, minha filha. Tipo, que nem índio que se pinta quando vai pra guerra. Era tipo eu, muitas vezes. Então, a maquiagem, muitas vezes, foi um recurso pra eu me reconectar um pouco com a minha autoestima pra falar, vamos lá, você vai dar conta, é mais um dia, vamos lá, né? Você é maravilhosa, vamos lá. Entendeu? E, às vezes, é a gente cuidar do nosso cabelo, às vezes a gente cuidar do nosso visual, às vezes a gente fazer exercício físico para cuidar dessa manutenção dessa autoimagem também, além de que o exercício físico ele não é só uma coisa
empresa que cuida do corpo enquanto imagem, ele cuida do corpo enquanto saúde, ele cuida do corpo enquanto descargas de neurotransmissores, né? A gente descarga adrenalina, a gente recebe no lugar dopamina, noradrenalina, outros hormônios que vão ser hormônios da satisfação, do prazer, né, do bem-estar, que ajudam a gente a ter mais disposição, mais motivação, sobretudo nos momentos difíceis, porque é fácil a gente se sentir motivado quando a gente acorda bem, a gente olha no espelho e fala, um beijinho no ombro pra você, te amo e vamos embora. Agora tem dia que a gente acorda sem vontade de cantar uma bela canção, aí é que vem o desafio, né? A Lu falando aqui que adora esse recurso da organização para poder organizar os pensamentos. Eu também sou dessas, Lu. Inclusive, eu tenho amigas que são personal organizers, né? E me ensinaram muito, né, sobre essa coisa, né? Porque a organização, ela, inclusive, pode ajudar a gente a ter uma vida mais prática, mais funcional, né? Então, isso também ajuda. Às vezes a gente não dá valor para essas coisas, né, do externo, mas elas acabam sendo recursos que vêm de fora para ajudar a gente a se iluminar por dentro, né? Então, é muito legal, né? Então, acho que eram essas questões. Também trabalhar a timidez para quem tem uma excessiva timidez, porque isso afeta na coragem, né? Quando a gente é muito tímido, às vezes por medo de se expor, a gente perde a coragem de dar nossa opinião, ou de nos colocar, nos posicionar. Que mais? Atividades beneficentes. Às vezes a gente se colocar no ato de servir pode fazer a gente perceber que, poxa, eu tô aqui não sei se aconteceria isso com vocês. Às vezes, na minha jornada dentro desse autoconhecimento e sobretudo dessa parte onde de 5 anos para cá eu fiz a minha transição de carreira e venho trabalhando com desenvolvimento humano, quantas vezes eu não tive questões, sei lá, às vezes de gravar um vídeo ou de me colocar aqui nas redes sociais, principalmente no começo, e aí de repente me vem um Rick Chester que você fala assim, poxa, o cara tava lá vendendo água na praia e agora o cara dá palestra em Harvard. Por quê? Porque ele não teve medo de botar as caras. Ele sabe qual era o recurso que ele tinha? Ser um bom vendedor. E com isso ele ganhou o mundo, entendeu? E se tornou uma figura que muitos de nós aqui seguem. Então, ou seja, ele não teve medo de ser quem ele era. Eu lembro de ter visto a reportagem dele e falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer em Harvard, nem inglês eu falo, sabe? Mas não importa, tem tradutor, sabe? A questão é o teu legado, é a tua coragem, é a tua força de vontade, a tua resiliência, é aquilo que fez você virar um destaque. Porque às vezes aquilo é a única coisa que você acha que tem de competência, mas é a que falta em muita gente que está lá para te ouvir, da qual você pode fazer a diferença. Né? E às vezes aí você fala, Gisela, mas isso é fácil porque você está aqui, está fazendo live, você dá palestra, vocês dão curso, vocês estão aí palestrando e falando com todo mundo o tempo todo. Mas nem sempre foi assim, gente. E às vezes a gente não precisa estar numa área de influência como essa, numa posição de alguém que é um agente de transformação dentro do mundo do desenvolvimento humano, para transformar a vida de alguém. Quantas vezes o meu mundo, quando ferido, não foi transformado por um estranho que passou pela rua e falou um bom dia sorrindo para mim, quando eu achava que ninguém estava me enxergando. Então às vezes a gente pode ser essa pessoa. Né? Às vezes a gente não precisa estar dentro de uma posição de liderança, tendo uma equipe, a gente não precisa estar dentro de uma empresa, a gente não precisa estar dentro de... Às vezes dentro da nossa casa a gente deixa de fazer isso. Às vezes dentro da nossa comunidade a gente deixa de fazer isso. Dentro de um centro religioso que a gente frequente, a gente deixa de fazer isso. Então a gente vai se perdendo ao longo do caminho e vai se desconectando de quem a gente realmente é. Então é por isso que vem treinamentos como Start, né, que é para dar esse reconnect aí, vambora. É por isso que tem um retorno para casa, para você se reconectar com a sua essência e poder entender onde é que estão os ganchos, onde é que estão esses movimentos internos que eu me desliguei e que vão ser a mola propulsora para eu alcançar os objetivos que eu quero ter, para que eu possa me conectar com a minha verdade e fazer com que as coisas que não estão legais possam ser corrigidas, mesmo que eu tenha que corrigir a rota em pleno voo, e que coisas que eu, de repente, deixei de sonhar possam voltar a fazer parte da minha vida, porque sim, eu posso e mereço. E por que não? E por que não? Né? Tem uma frase que eu gosto muito de incluir nos meus processos, nas minhas palestras, que é: quem você era antes do mundo te dizer quem você deveria ser.
Porque às vezes a gente se perde nessa jornada, né? E aí a gente fala, uou, cadê aquela pessoa vibrante, né? Eu não tenho problema com a minha idade, hoje eu tô com 41. Mas cadê aquela menina vibrante dos 20, né? Cadê aquela pessoa sonhadora dos 25? Cadê aquela menina cheia de sonhos dos 28? Durante muito tempo eu me questionei isso. Porque houve um hiato na minha linha do tempo onde eu deixei de sonhar. Né? E aí, quando você deixa de sonhar, você deixa de alimentar o seu mental com possibilidades. Porque enquanto você está lá só no etéreo dos sonhos, ok, ela vai continuar ali como um sonho, mas em algum momento você pode puxar esse sonho e transformar ele num objetivo, com metas, com prazo, né? Então, eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Desde os 15 anos, a Lu falou que vai sair, mas vai assistir depois. Obrigada aí, Lu, pela sua audiência. Depois conta aí o que você achou, comenta lá. Eu com 15 anos, né, eu tinha uma paixão sempre, desde os 12 eu comecei a fazer curso de espanhol e eu tive uma paixão pela Espanha e tal, e eu quero desde os 15 fazer o caminho de Compostela. Isso eu sempre dou esse exemplo. E aí quando chegou em mais ou menos junho de 2019, eu me dei conta de que esse era um sonho que estava lá, mas que estava lá. Ou seja, enquanto eu não me apropriasse disso, isso não ia virar uma realidade. E aí foi quando eu comecei a traçar planos para que essa viagem acontecesse. E estava prevista para acontecer em outubro desse ano, no meu aniversário. Mas, com a pandemia, eu tive que corrigir esse plano. Mas não tem problema, pelo menos ele virou um plano. Ele virou um objetivo, ele tinha prazo para se cumprir. Prazos a gente negocia. Mas é importante você saber que você tem esse sonho. Às vezes pode vir outra coisa que venha antes, né? E aí você fala, puxa, tá bom, vou ter que pausar esse projeto, porque outro tomou um espaço. E tudo bem, mas você sabe que ele tá ali, né? Você renegocia o prazo, bota o outro que se faz mais urgente, que não estava na previsão, e depois você retoma. Mas, se você nunca olhar para aquele lugar, vai continuar ali só no etéreo, do tipo, um dia. E aí esse dia não vai chegar. Porque você não se planejou. Para fazer quadro dos sonhos, marcar, que não é visto, não é lembrado, né? Olha, a Rê, exatamente. Bem-vinda, Rê! Bem-vinda, Rê! Né? Então, eu acho que esses são, assim, alguns elementos, assim, que eu vejo. Não sei se você lembra de mais alguma coisa, Érica, que me vem, assim, de bate-pronto sobre como aumentar, né, essa questão da autoconfiança, né? E eu vejo que muito das causas da falta de confiança, ela vem principalmente de 3 coisas que a gente falou aqui, né? Às vezes é um traço de personalidade, como a timidez excessiva, por exemplo, que a gente comentou. Às vezes é um excesso de críticas, né? E sobretudo a autocrítica, né? Esse medo do julgamento do outro, ou medo de se expor por conta de críticas, né? Se expor, que eu digo, na vida, né, gente? Porque às vezes a pessoa não é capaz de abrir a boca numa reunião. Às vezes ela não é capaz de abrir a câmera numa reunião online, né? De tão tímida que ela é. Né? Às vezes ela não é capaz de chegar no amor da vida dela porque ela é tímida. Né? Então tem casos muito fortes, assim, né? E as questões com a autoimagem, né? Com essa estima baixa, com esse espelho interno que eu às vezes não me conecto. Eu já cansei de conhecer pessoas que falavam que não conseguiam se olhar no espelho. Se a pessoa não consegue se olhar no espelho, gente, tal qual, é igual. Não se olhar no espelho é igual a baixa estima. Tão simples quanto isso. E aí entra todo um trabalho para entender as causas de por que essa pessoa não consegue se olhar, como que está refletida essa autoimagem dela, quais os problemas que ela tem com essa autoimagem, para que a gente vá trabalhando tal como uma cebola e tirando as camadas até que ela possa chegar no cerne da essência dela e olhar e se perceber como ela é, como um ser iluminado, bonito, lindo e por dentro e por fora, enfim. E poder ter essa segurança de trabalhar a sua autoconfiança, a sua autoestima, se sentir autossuficiente, autêntica, capaz, pertencente, né? Eu acho que é isso mesmo, Gi. A outra coisa sempre tem aquela coisa do pensamento. Quando a gente fala pensamento positivo, parece aquela coisa assim, é só pensar positivo. Não, mas é ver as coisas pelo lado bom, é acreditar que as coisas são possíveis,
né? E que o mundo é colorido, que todos têm o direito de ter, né, a prosperidade, e isso é para todos. Eu acho que é nesses pontos que eu mais acho que são os mais importantes. Tem outros. Acessar esse merecimento, né? Se Exato. perceber merecedor, né? E não tem por que não merecer, porque é algo que já vem facultado a todos nós, meio que como um direito adquirido. Tem gente que abraça isso excessivamente, aí como a gente falou, vai para a veia da arrogância, do egocentrismo, né? Onde só as minhas ideias valem, onde eu não abro mão das minhas ideias, que aí não é legal. E tem gente que vai pro quanto menos melhor e não consigo me sentir seguro o suficiente. Como tudo na vida, o ideal é o ponto de equilíbrio, né? Tudo que é em demasia é prejudicial. Então, o ponto de equilíbrio é, tipo, eu nem me sinto o verme do cocô do cavalo do bandido pisado e nem me sinto a última Coca-Cola do deserto. Não, eu simplesmente me sinto porque sou. Acabou. Perfeito, Gi. Perfeito. Acho que é isso Não mesmo. é? Maravilhoso. Espero que a gente possa ter ajudado a Rita, a Lu, a Fernanda, enfim, tantos outros que entraram aqui e comentaram com a gente. Acompanhar esse bate-papo gostoso é sempre uma alegria estar na tua companhia, minha amiga querida, minha parceira de jornada e de missão no desenvolvimento humano, né? Obrigada por ter aceito o meu convite mais uma vez, rememorando lá os 2 anos atrás que a gente fez a sua primeira live, sobretudo agora nesse momento que eu estou lançando o Retorno para Casa aqui em Santa Maria, né, uma cidade que eu escolhi residir por agora, e ter a sua participação é muito honroso para mim, né, porque foi alguém que não só me acompanha nessa jornada, alguém que eu de algum modo pude contribuir e que participou do meu treinamento e pode, né, que se tornou uma testemunha viva do quanto a autoconfiança muda, né, e permite que a gente alcance voos ainda maiores. Verdade, Gi. Foi sensacional. E agora você está fazendo aí, né? Pena que acho que com a história do Start, acho que eu não consigo ir, mas vou me preparar para ir em algum deles. Sensacional. Com certeza. Vamos anunciar aí. Vai ser dia 6 de agosto, né? Um sábado, aqui em Santa Maria, né? É um treinamento, um day training, então ele vai um dia inteiro, então começa às 9 às 6, para que dê tempo da gente trabalhar as ferramentas necessárias para essa transformação, justamente porque é um retorno para casa interior, né? Um retorno para a sua essência. Então a gente trabalha algumas emoções básicas do ser humano, alegria, tristeza, raiva e medo, dentro dessa metáfora, né, de poder a cada cômodo ir visitando uma dessas emoções, né? Então tem muita dinâmica, é um dia de vivência, não é um dia só com a Gisela falando, que vocês já perceberam que a gente fala. A gente se programou para estar aqui 20 minutos, já estamos aqui 1 hora, não sei se você percebeu. Porque se deixar, eu falo mesmo, né? E a Érica também não está muito atrás de, né, 2 comunicadoras aqui altamente influenciadoras falando, é assim que vai. Mas no treinamento eu prometo que eu me controlo, dou só a fundamentação das coisas que a gente tem que fazer e focalizo o meu verbal nos exercícios, nas dinâmicas que a gente tem que fazer para poder causar essas aberturas de campos de percepção, essas transformações reais que podem acontecer e acontecem, porque eu tenho testemunhos vivos, né, de transformações reais que acontecem nesse treinamento, e isso me dá muito orgulho, porque esse é o projeto do meu coração, onde eu coloco tudo que eu tenho de conhecimento a serviço. E eu posso falar, né, Gi? Porque eu estive lá, eu percebi isso, eu tive o autoconhecimento, né, que veio a chave de nossa autoestima por aí, é sensacional. Os exercícios fazem muita diferença, né, Gi? Porque assim, conforme você vai trabalhando, vai falando, e a gente, quando você vai mão na massa, você coloca, né, o exercício, mas você vai se conectando e o retorno para casa é sensacional. Então, assim, para todos que estiverem em Santa Maria, faça, porque vale muito a pena. Eu só não faço porque eu estou aqui em São Paulo com outro treinamento, mas quando possível a gente vai conciliar essa agenda para fazer de novo. É sensacional. Com certeza, vai ter momentos de reciclagem aí, que sempre que eu for em São Paulo eu vou dar uma turma lá, né? Esse é o meu combinado com São Paulo. E
E com certeza também quero, quando estar em São Paulo, me programar para fazer parte aí do Start, né? Prestigiar vocês também. E é sempre bom aprender, né? Porque a gente às vezes fala, mas vocês já são treinadores, vai lá para quê? Não, a gente aprende sim, gente. Porque se o autoconhecimento é contínuo, a gente está sempre aprendendo uns com os outros, né? E como diz uma frase que eu gosto muito, os aprendizes sempre tendem a superar os mestres. E é isso que eu desejo para você, Érica, que você esteja sempre se superando e superando qualquer contribuição que eu possa ter dado na sua jornada como agente de transformação no mundo do desenvolvimento humano, nessa sua carreira linda aí como mentora de empreendedores, especialista em sabotadores, um assunto que eu também amo muito, né? Então é isso que eu te desejo, que você se expanda cada vez mais e possa superar sempre, para que eu possa continuar aprendendo contigo. Obrigada, Gi. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo apoio, pela jornada, pela mentoria. Enfim, estamos juntos aí nessa jornada e vamos fazer a luz e clarear a vida de muitas pessoas, né, Gi? Amém, que assim seja. Obrigada, então, amiga. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. A Rita disse assim, obrigada, muito bom ouvir você. Deu para matar um pouquinho da saudade. Também tô com saudade de ti. Ela teve um bebê, então a gente está com as sessões pausadas, mas volte sim que você desejar. Obrigada pela boa sorte no curso. E esperamos aí ter cumprido a nossa missão de levar um pouco de reflexão para vocês, né, através desse conteúdo. Que se tudo der certo quando eu finalizar aqui, vai estar gravado e salvo na minha página. Boa, boa. Um beijo, querida. Obrigada. Um beijo, pessoal. Obrigada por tudo. Ai, tia Josi tá aqui também. Saudade de você também, maravilhosa. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada por estarem aqui com a gente. Tchau, tchau.